Evangelho segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, estaremos lendo dos versos 29 a 31. Lucas, capítulo 5, dos versos 29 até o verso de número 31. Como são poucos versos, vamos ler juntos? Vamos lá. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. E os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que você come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E sim pecadores ao arrependimento. Essa é a palavra do Senhor. Liderança eficaz. Não existe nenhum modelo que atenda todas essas expectativas de uma liderança eficaz que não a liderança de Jesus. Qualquer liderança, ela fica aquém e comprometida comparada com o mestre dos mestres, o maior de todos os líderes, que foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olhamos, irmãos, para esse texto e a gente já começa a compreender algumas coisas que nos surpreendem a respeito do ministério do Senhor Jesus. Porque Jesus vai chamar, como discípulo dele, exatamente alguém que não seria escolhido dentro dos currículos de exemplo, de modelo de pessoa. Ele não escolheria, em hipótese alguma, essa pessoa. Ele vai escolher um publicano, chamado Levi, e que era aquele que representava o Império Romano para a cobrança de impostos, extorquindo o povo de Israel. E Jesus chama este homem para ser seu discípulo. E como forma de gratidão, depois de romper com tudo aquilo, com tudo aquilo que ele tinha e com a sua vida, esse homem vai seguir a Jesus. E como gratidão, ele vai oferecer um grande banquete. E isso choca todo aquele grupo de religiosos da época, porque, conforme nós vimos aqui no texto, que esse homem, ele oferece um grande banquete, e o interessante que nos chama a atenção, que este publicano, ele é uma pessoa que consegue cativar outros publicanos que estão ali na sua casa, junto com ele à mesa, e naquele grande banquete, os fariseus e os publicanos começam a questionar a Jesus, porque Jesus se senta com essas pessoas, Jesus se senta com publicanos, Jesus se senta com pecadores, ele está ali cercado por esse tipo de pessoa. E aí, queridos irmãos, isso rompe com todo o padrão formado por aquele grupo de religiosos, porque eles vão questionar a Jesus pelo fato dele ser Jesus, um judeu, e agora ele se senta com esse tipo de gente. Então, os escribas e fariseus, eles estão ali cumprindo o papel que lhe cabe a eles, que é exatamente procurar em Jesus alguma falta, algum erro,
alguma coisa para que pudessem ter motivos para julgá-lo, para condená-lo. E ali eles estão então exatamente cumprindo aquilo que lhes cabe. E eles veem Jesus que está com esse tipo de gente, que para o judeu, Jesus está sentado com aqueles que eram os traidores de Israel, porque eles eram judeus, mas representantes do Império Romano, cobrando impostos do povo judeu para oferecer para Roma. Jesus se senta com essas pessoas, Jesus acolhe essas pessoas, e para esses homens, Jesus está sendo um traidor ao fazer isso. Mas, irmãos, a liderança de Jesus, ela é cativante para nós, porque Jesus, ele vai se relacionar, se aproximar de pessoas que, dentro daquele contexto da sua época, eram pessoas que eram excluídas da sociedade, eram pessoas que eram desprezadas, eram deixadas de lado. E Jesus vai exercer a sua liderança efetivamente eficaz, porque é isso que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus são para as pessoas que são doentes, são para as pessoas que são necessitadas, são para pessoas que estão carentes e precisando de um acolhimento, precisando de um carinho, precisando de atenção, precisando de amor. O Evangelho, queridos irmãos, tem que ter como marca primordial o amor. Se não tiver o amor, não existe Evangelho, porque Deus é amor. Então isso é muito claro para nós, Deus é amor. Jesus é aquele que, por exemplo, cercado por uma multidão, ele ouve um cego de Jericó gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para toda a sua caminhada, todo o seu percurso, cercado por uma multidão, para dar ouvido a um homem cego. Agora, Jesus é alguém também que está trazendo uma palavra e muitos estão ouvindo a mensagem de Jesus, e Jesus não se encanta com a multidão. Ele olha para um sicômoro e vê um outro publicano chamado Zaqueu. Zaqueu está lá bem escondido, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus vai lá, olha para ele, sabe o nome dele, sabe que ele tem família e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Jesus é aquele que chega no poço de Sicar e vê uma mulher samaritana, uma mulher, além de ser mulher, que tinha uma vida comprometida, era uma mulher samaritana, e Jesus vai estar com aquela mulher e vai pregar para ela, vai oferecer para ela a água da vida. Jesus é este líder. Jesus é esse líder que está com esse tipo de pessoas que são desprezadas, esquecidas e abandonadas. Jesus é aquele que chega numa cidade chamada Gadara e vê um homem que está no cemitério, presos por algemas, onde ninguém efetivamente estaria naquele lugar. Ele mora ali, naquele cemitério, e tomado por uma legião de demônios presas em correntes. E Jesus vai lá e liberta aquele homem endemoniado. Jesus, queridos irmãos, ele é o grande líder. Ele é o grande exemplo para todos nós. A sua liderança, o seu governo, a sua ação, a sua maneira de governar envolve o cuidado com pessoas. Jesus não é aquele líder. Agora a gente terminou hoje o G20, né? E a gente viu, por exemplo, os líderes dos países, todos muito bem bonitos, engravatados, andando pela Avenida Atlântica de terno e gravata, e
Hoje o Macron, hoje não, né? Ontem o Macron, ontem ou hoje, acho que foi ontem, o Macron se aventurou a fazer uma corrida na Avenida Atlântica, ali no calçadão, e os seguranças correndo, e até o povo ficou impressionado, porque ele quebrou todo um protocolo e, coitado dos seguranças, tiveram que correr com ele, né? Enfim, Jesus não é esse tipo de liderança que procura cativar através das suas vestimentas. Jesus não exerce a sua liderança procurando cativar as pessoas por causa do seu conhecimento, do seu compêndio teológico. Jesus não exerce a sua liderança dessa maneira, e ele tem todo o conhecimento. Ele não exerce a sua liderança querendo exercer o seu medo, o seu domínio, e ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, ele tem todos os requisitos para exercer o seu poder. Ele não exerce a sua liderança através de uma ação de aprisionar as pessoas. Ele não exerce a sua liderança com o sentido de se fazer um semideus, como muitos líderes e até religiosos procuram exercer a sua liderança, se colocam em patamares altos, como se fossem grandes pessoas, como se fossem semideuses. Jesus não. Jesus é aquele que vive entre as pessoas, entre as pessoas que são desprezadas, onde as pessoas são esquecidas. Jesus, ele não usa a sua liderança exercendo uma teologia do medo, da ameaça, porque o que mais vemos também hoje é uma teologia do medo, onde alguns líderes religiosos, eles, ao invés de trazer a leveza do evangelho, eles te aprisionam cada vez mais. Olha, cuidado, e é uma igreja, uma teologia da ameaça, e se você não fizer isso, você está debaixo de maldição, e se eu não te... Gente, tem até liderança que amaldiçoa, acredita nisso? Eu te amaldiçoo. Existem lideranças religiosas que fazem esse tipo de discurso e de colocação. Não, Jesus é aquele que, conforme diz a palavra de Deus, que ele veio buscar e salvar o perdido. Ele exerce a sua liderança em busca das pessoas que são necessitadas, das pessoas que são carentes, das pessoas que precisam do seu cuidado, precisam do seu acolhimento, precisam do seu amor. E algumas pessoas dizem: eu não vou estar com essa pessoa, eu não posso ter contato com essas pessoas. Algumas pessoas vão dizer: olha, eu não posso estar junto com o Zaqueu, senão eu vou ficar mal falado. Eu não posso estar junto com uma mulher samaritana que está ali junto ao poço, senão vão me condenar por estar com uma mulher e estar com uma samaritana. Eu não posso estar junto com um leproso, porque senão vão achar que eu vou também me contaminar com os leprosos. Jesus é aquele que está entre essas pessoas, mas a presença de Jesus, ela não é influenciada, ela é influenciadora. E nós, meus amados irmãos, precisamos olhar à luz do exemplo de Jesus, entendendo do que é a essência do Evangelho e daquilo que as próprias, o Sermão do Monte vem dizer para nós, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se fala de sal, de importância, tanto do sal quanto da luz, também fala em que lugar este sal e essa luz deve estar. Sal da terra, luz do mundo. A igreja precisa estar inserida nesses lugares, na terra, no mundo. Você aqui não é apenas igreja nesse lugar, você é a igreja fora deste momento aqui, fora deste ato em que a gente está cultuando a Deus, reunido nesta igreja. Mas quando nós sairmos daqui, nós continuaremos sendo igreja e precisamos ser relevantes com a nossa vida. É isso que Jesus vem a nos ensinar, vem trazer para nós, vem deixar esses ensinamentos, né? Lá no Sermão do Monte, quando ele diz: vós sois o sal da terra. E se nós não exercermos essa importância,
a gente só serve para ser pisado pelos homens. Qual tem sido a relevância sua na sociedade, neste mundo tão corrompido? Irmãos, vamos pensar aqui. Vocês acham com qualidade o seu papel? Vocês acham? Nós temos sido relevantes diante dessa sociedade? Vocês não acham que se a igreja estivesse efetivamente exercendo esse papel, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Mesquita, o nosso país, não estaria na condição que está? Não estaríamos sofrendo todas essas reveses, todas essas situações delicadas e difíceis que têm afetado as nossas cidades, têm afetado o nosso estado, têm afetado o nosso país. A gente vê, por exemplo, igrejas evangélicas inseridas em comunidades. Por que essas igrejas não exercem influência? O que está faltando para as igrejas? Porque nós não temos sido efetivamente relevantes, irmãos, porque a igreja onde ela está, ela precisa marcar território, e não apenas marcar aquele território, mas estender as suas tendas, e ser alcance para outras pessoas, para a comunidade. Ao contrário disso, o que falam dos cristãos é o contrário disso. Não, eu quero estar com qualquer pessoa, menos com crente. Vou puxar para o lado ruim, coisa ruim puxa para mim, né? Se você vai fazer um financiamento, todo mundo vai financiar para você, mas se você falar que você é pastor, não, pastor a gente não faz financiamento aqui. Porque o papel como cristãos está bem comprometido. E aí, queridos irmãos, a gente vê aqui um grupo de religiosos que tem e que desenvolve uma religiosidade moralista, que afasta as pessoas. E interessante é que Jesus está sentado à mesa com os publicanos e pecadores, e eles querem sentar com Jesus, eles se encantam com os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus é diferente da mensagem dos escribas e fariseus, que é condenatória, que é acusatória, que é o tempo todo julgando e condenando e se colocando eles em patamares altos e colocando as pessoas em lugares baixos. Jesus é aquele que olha com amor, que se aproxima das pessoas, sabe, queridos irmãos, ele não usa a sua lei para condenar, ele a usa para salvar, e o que ele deixa para nós como igreja, tem até um cântico que diz que ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Unção é o exercício de autoridade dado a alguém para fazer algo. Ele te deu autoridade como servo do Senhor, como igreja do Senhor, como salvo em Jesus, para pregar libertação, para anunciar para essas pessoas o ano aceitável do Senhor, para quebrar as cadeias de pessoas. Meus amados irmãos, e a questão do povo, das pessoas do mundo,
Não é que eles estão bem, por isso eles não buscam na igreja. Não é isso. O mundo sofre. Hoje, sempre eu vejo a reportagem de manhã bem cedo. Um filho que mata a mãe. Eu vou dizer um caso mais pesado aqui. De um pai que tem relação sexual com a filha. Isso são alguns exemplos que a gente traz do mundo que a gente está vivendo. Da situação caótica que o mundo está. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a questão não é que está tudo bem. Não está tudo bem. O mundo está perdido. O problema é que nós não estamos, como igreja do Senhor, exercendo a nossa liderança. E essa liderança ela não é exercida apenas por quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, quem é líder de sociedade. É uma liderança que cada um de nós exercemos como servos do Senhor. Qual tem sido a sua relevância diante desse mundo? E todos nós aqui exercemos uma liderança. Vou só aliviar o Lucas ali, que acho que ele não manda em ninguém, ele não exerce liderança de nada, né? Que é uma criança, né? Mas tirando ele, daqui a pouco também, quando tiver os menorzinhos, daqui a pouco, a menina, né, Fernando? Vai vir uma menina, né? Então, aí ele já vai querer exercer um governo, uma liderança sobre a irmãzinha, né? O que eu quero dizer é que cada um de nós tem um papel, tem um governo, tem uma função. Aqui eu estou trazendo dentro desse contexto como analogia, mas vamos pensar como igreja do Senhor, como servos do Senhor. Nós recebemos a unção de Deus, a direção de Deus para sermos relevantes. E quando nós falamos sobre esse tema liderança eficaz, nós estamos entendendo que nós precisamos sermos uma liderança eficaz. E se isso não tem trazido resultados e reflexos de um envolvimento, de um chegar de pessoas, é porque a liderança não está eficaz. E a gente precisa olhar para o maior líder, o líder por excelência, que é Jesus. E ele deixa para a gente aqui um exemplo muito claro, irmãos, para pensarmos em liderança. Eu penso que um dos pontos extremamente importantes é a gente acolher as pessoas, amar as pessoas, se envolver com elas, ajudá-las, não separarmos delas, não julgarmos a elas, não condenarmos. Nós precisamos estar com essas pessoas, amar gente, ajudar a pessoas que estão numa situação de grande dor e de sofrimento. E sabe, tem uma música que diz o seguinte, é do Paulo César, né? Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que Jesus é paz? Irmãos, será que não pesa para nós sabermos que pessoas estão morrendo sem a salvação? E aí a gente está fazendo do Evangelho apenas uma opção religiosa para a gente, ou apenas uma religião de interesse, onde a gente está querendo só o céu, mas a gente não quer servir a Deus, não quer trabalhar para Ele, não quer exercer a nossa liderança. E a liderança de Jesus foi servir.
Não é isso que diz lá em Filipenses? Que ele mesmo, sendo o próprio Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quer ser um grande líder? Seja servo. Sirva. Jesus, ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é dor, porque ele mesmo foi discriminado, ele mesmo foi marginalizado, ele mesmo morreu entre dois pecadores, condenado por uma falta que ele não cometeu. Ele sabe disso tudo, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser desprezado, porque isso tudo ele viveu. Isaías 53 vai dizer: ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Queria deixar aqui para os irmãos essa palavra aqui, essa ação de Jesus, que é estar no meio de pessoas que ninguém quer estar, sentar com elas, compartilhar com elas como ele fez a respeito do exemplo da vida dele. Você tem sentado com pessoas e compartilhado daquilo que Jesus tem feito na sua vida? Desejo do meu coração para essa noite que a gente pense sobre essa grande liderança, que é a liderança do Senhor Jesus, que nos ensina aqui, nos dá exemplo de como deve ser nós como igreja, como lideranças e como papéis e como funções que nós exercemos na nossa vida, que nós possamos amar pessoas, se envolver com pessoas, alcançar pessoas que estão sofrendo. Tem que doer na gente, irmãos. Tem que doer na gente ver que o outro está sofrendo. Isso tem que nos afetar. Se isso não incomoda a gente, tem alguma coisa. Porque o próprio Deus encarnado, ele sofreu, ele sentiu a dor do sofrimento das pessoas. E como cristãos, se nós não sentirmos isso, se isso não incomodar a gente, se a gente permanecer na nossa zona de conforto, no lugar onde nós estamos, e não sermos relevantes para esse mundo, tem alguma coisa errada. Queria deixar nessa noite, esse exemplo de Jesus. E ele termina aqui dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos à procura de pessoas que precisam de cura espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Senhor, nós reconhecemos que, olhando para o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há falta em nós, que talvez ainda estejamos muito voltados para as nossas coisas, para os nossos interesses, para as nossas necessidades.
E a gente precisa olhar para o exemplo do nosso Salvador e entender que o Evangelho é amor, é servir, é se dar pelo outro, é atirar pessoas de uma vida de escravidão do pecado, é sermos instrumentos para que essas pessoas saiam dessa condição. Que possamos olhar para o exemplo do nosso líder maior e fazer e viver aquilo que ele fez e que ele viveu, para que possamos ser instrumentos da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenhamos um bom final de terça-feira. Nós estaremos quinta-feira no estudo bíblico, aqui na nossa igreja às 20 horas. Amanhã, reunião de oração, 8 horas da manhã. O link já está aí, né?